Mais forte, mais forte. Amigos de casa, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Pai das luzes possa nesse momento visitar você com todas as bênçãos. A Bíblia diz que nele não há nem mudança, nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. E hoje virão dele todas as bênçãos que você precisa. Fica comigo nesse culto, tá bom? Você vai participar hoje aqui de uma reunião. E eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. O pessoal que está aqui na igreja já está na fé comigo. Quem já está na fé, dá aquele glória a Deus bonito. E nós estamos falando esses dias, irmãos, sobre honrar a Deus. Nós falamos aqui sobre várias coisas nesse assunto. A Bíblia fala para nós, eu sempre começo no texto lá de Malaquias, capítulo 1, verso 6. Malaquias 1,6 está escrito assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Aí Deus ele faz um questionamento. Ele diz assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito? Cadê o respeito comigo? Deus quer ser honrado, Deus quer ser respeitado, amém? E eu disse para os irmãos aqui que tem bênção quando você honra a Deus. O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, no verso 30, lá no finalzinho, na última parte do versículo, o Senhor Deus diz assim: porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, os que me desonram, serão envilecidos, desprezados, serão desonrados. Se você honrar a Deus, você vai ser honrado. Agora, se você não honrar a Deus, se você não honrar ao Senhor, você vai perder o melhor dele, você vai ser desonrado. Agora, hoje eu queria falar para você uma área, irmão. Eu vou tocar num assunto aqui, que para muita gente é um assunto um pouquinho espinhoso. Vou falar a verdade, tem gente que não gosta de ouvir o que eu vou falar aqui não. Mas é importante falar. Tem uma área da tua vida que a Bíblia diz que você tem que honrar a Deus. E talvez você não está honrando como deveria. E você não sabe o quanto você está perdendo. Provérbios capítulo 3. Vamos lá, por favor. Livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Amém? Queria ler com vocês, irmãos, o versículo 9 e o versículo 10. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9 e verso 10. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Verso de número 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Irmãos, o verso 9 diz que nós temos que honrar a Deus com a nossa fazenda e com as primícias da nossa renda. Do que Deus está falando aqui? Qual é o assunto desse versículo? Dízimos e ofertas. Amém, irmão? Deus está dizendo, o Espírito Santo está falando aqui através do escritor sagrado. Aqui era o rei Salomão, mas debaixo da unção de Deus. Ele ensina, ele diz: honra ao Senhor, honra com as primícias da tua renda, com a tua fazenda, aquilo que Deus te deu, honre a Ele. E o que vai acontecer? O verso de número 10 diz assim: se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Irmão, em outras palavras, seja fiel a Deus, honre a Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos. E Ele está dizendo que você vai experimentar um transbordar dele. Quem falou isso aqui, irmão, quem escreveu isso aqui, escreveu com uma propriedade muito grande. Se tinha alguém que entendia de prosperidade e de riqueza, era o rei Salomão. Agora, a prosperidade que ele recebeu, ela foi fruto da generosidade, sabia? Se você for comigo no primeiro livro dos reis, lá no capítulo 3, vamos lá rapidinho. Aqui é o começo da história de Salomão como rei de Israel. Primeiro livro dos reis, capítulo 3. Vamos lá, por favor. Capítulo 3. Vamos lá no versículo de número 3. Diz assim, primeiro livro dos reis, capítulo 3, verso 3. Diz assim: e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Verso 4.
E foi o rei para lá, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Então olha que coisa, irmão. Isso aqui foi, vamos dizer assim, um dos primeiros atos de Salomão como rei. O pai dele, Davi, foi um grande homem de Deus, teve suas falhas, como eu tenho, como todos têm, mas mesmo assim, até o fim da vida dele, foi um servo do Senhor. E Salomão aprendeu com o pai que o segredo de vencer na vida era honrar a Deus. Salomão agora, jovem rei, o pai dele falecido, e ele tendo, vamos dizer assim, a casa de Israel inteira, todas as 12 tribos para cuidar, para julgar, ele estava ainda meio perdido. Você vai ver isso aqui, eu vou mostrar para você. Ele ainda estava meio sem saber o que fazer. Mas uma coisa a Bíblia fala, que ele amava a Deus. Deixa eu te falar, irmão, talvez você esteja meio perdido na vida. Você tem decisões importantes para tomar, você tem escolhas para fazer acerca do teu futuro, e nem sempre a gente sabe o que fazer, irmão. Isso aqui que eu estou falando é coisa que todo mundo passa, irmão. Eu de vez em quando, assim como você não tem problema, você não tem luta. Às vezes eu também, irmão, eu estou diante de problemas que eu olho e falo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou honrar esse compromisso? Como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou ajudar essa pessoa? Assim como você tem essas lutas, eu também tenho e todos têm. Agora, vou te contar um segredo, irmão. Se você amar a Deus, vai dar tudo certo. Salomão estava meio perdido ainda como rei, mas ele amava a Deus. E quem ama, irmão, quem ama demonstra, quem ama fala, quem ama presenteia. Salomão subiu ao lugar mais alto que ele conhecia, ele foi até Gibeão, não foi para lá à toa. A Bíblia diz que aquele era o alto grande, ele queria ficar mais perto de Deus, então ele foi até aquele altar, até aquele monte, e a Bíblia diz que ele levou para Deus uma oferta de 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios. Irmão, pensa no que é isso. Imagina você levando 1000 cabeças de gado ou 1000 ovelhas. Não é fácil não, irmão. Olha para mim, não é só pegar. Um homem não consegue, irmão, fazer um sacrifício de 1000 cabeças de gado ou 1000 ovelhas. Ele não consegue fazer sozinho. Ele teve que levar muita gente, várias pessoas, empregados dele, para conduzir. Quem está entendendo, diga amém. Agora imagina subir no monte com tudo aquilo, irmão. Subir no monte com aqueles bois, vacas, ovelhas, imagina subir. E quando chegar lá, irmão, sacrificar um por um, aquilo custou e deu trabalho, mas ele fez aquilo por amor. Ele fez aquilo porque ele queria agradar a Deus. Ele fez aquilo porque ele queria chamar a atenção de Deus. Deus sabe, irmão. Deus sabe quando você está fazendo uma coisa para chamar a atenção dele. Eu estava falando ontem aqui com jovens da igreja. Eu estava dizendo, irmão, que as nossas coisas com Deus, às vezes elas se assemelham um pouquinho às coisas naturais. Sabe quando seu filho, ele está assim, você irmã, está lá na cozinha fazendo comida, aí seu filho ou sua filha começa a chegar perto de você, começa a te alisar, faz um carinho no cabelo. Mãe, você está tão bonita hoje. Mãe, você quer alguma coisa? Posso te ajudar? Quer que eu lave a louça? A mãe olha e fala o que para a filha? O que você está querendo, menina? É assim ou não é? Você está me agradando? Você está me agradando demais. Você quer alguma coisa? Irmão, Deus olhou para Salomão e Deus falou, esse rapaz está me agradando demais. Alguma coisa ele quer. E foi exatamente isso. Olha o versículo, continuando aqui, ó, o versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que me queres, pede o que queres que eu te dê. Em outras palavras, de noite Salomão está dormindo, Deus aparece para ele e fala, rapaz, você está me agradando demais, você quer alguma coisa, fala o que você quer. Se você continuar lendo o texto, eu vou resumir, que senão eu vou ficar muito tempo aqui, eu tenho outras coisas para mostrar. Você vai ver Salomão falando assim, Senhor, eu me sinto como uma criança, como um menino, eu estou perdido na minha função. O teu povo é um povo muito grande e eu tenho a responsabilidade de julgá-los, mas eu sinto que eu não sei nem como entrar, como sair. Me dê um coração entendido, me dê um coração sábio para que eu possa julgar o teu povo. E a Bíblia diz que Deus se agradou de que Salomão pedisse isso.
Deus chega para Salomão e fala: você podia ter me pedido riqueza, você podia ter me pedido a morte dos seus inimigos, você não pediu nada disso, você me pediu um coração sábio para julgar as causas do teu povo. Eu vou te dar o que você pediu, Salomão. Eu vou te dar um coração tão sábio que não vai ter ninguém que seja equiparado, que possa se comparar a você. Antes de você não teve, depois de você não vai ter. Mas tem uma coisa: eu vou te dar o que você não pediu também. Se você ler comigo, ó, aqui no capítulo 3, é o versículo de número 13. Ó, e também, até o que não pediste te dei, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E aí tem outras promessas depois. Salomão faz uma grande oferta para agradar a Deus. Quando Deus fala: o que você quer? Ele diz: eu quero sabedoria. Deus dá sabedoria. Mas Deus fala: eu vou te dar o que você não pediu também. Vou te dar riqueza, vou te dar glória. Irmão, a riqueza, ela é consequência da generosidade. Você quer ser uma pessoa próspera? Quem quer ser uma pessoa próspera? Seja generoso. Seja muito generoso com Deus. E plante na vida do próximo também. Porque tudo que você planta, você vai colher. Irmão, a oferta, ela é uma questão de honra. Não é só o dinheiro que você chega e você dá para a igreja. Nem toda oferta que você traz, ela é bênção para você. Eu vou dizer, toda oferta que você entrega, ela ajuda a igreja. Se eu disser que não, é mentira. Se você chegar aqui com uma oferta, seja de 10, ou seja de 1.000, ou seja de 1 milhão, de alguma forma ela vai ajudar a igreja. Amém? De alguma forma ela vai ajudar a obra. Agora, nem sempre ela vai ser boa para você. Olha só Gênesis capítulo 4. Olha que coisa, irmão. Você vai ver aqui 2 irmãos ofertando a Deus. Você conhece essa história muito bem. Gênesis capítulo 4. Só que um dos 2, apesar de ofertar, ele não honrou a Deus. Capítulo 4, verso 1 diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Verso 3. E aconteceu ao cabo de dias, guarda essa palavra, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. E Abel também trouxe, agora olha a oferta de Abel, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, e disse o Senhor a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Para aqui um pouquinho. Caim estava lá, irmão, bravo, emburrado. O semblante dele descaiu. Minha mãe falava assim: por que você está com essa tromba? Né? O Caim estava lá com a tromba, cara fechada, bravo. Deus chega para ele e fala assim: por que essa tromba, Caim? Essa aqui é a versão Alex de Lima, amém? Nova tradução na linguagem do Alex, né? Por que você está com essa tromba, Caim? Porque o seu semblante descaído. Aí Deus fala assim para ele: se você fizer bem, não haverá aceitação para ti. Em outras palavras, Caim, eu não aceitei a sua oferta porque você não fez bem. Qual foi o erro do Caim? Aonde foi que o Abel acertou e o Caim errou? O Abel acertou aqui, ó. Vamos ler o versículo de número 4. Ó. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. O que a gente leu lá em Provérbios 3:9? Vamos olhar de novo? É amigo ou amiga que está lá dentro? É amigo? É amigo? O amigo vai colocar lá para mim, ó. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com o quê? Com as primícias da tua renda. Ou seja, lembra de mim primeiro, Deus está falando. Pensa na festa de aniversário. Aqui no Brasil a gente tem um costume bonito. A gente reúne todo mundo em volta do bolo, a gente canta parabéns, não é isso?
Parabéns para você, eu só vim para comer. Não é assim? A gente bate palma, canta para a pessoa. Depois que a gente termina de cantar, o que o aniversariante faz? Ele corta o bolo e ele dá o primeiro pedaço para alguém que ele quer o quê? Honrar. É isso. O filho dá o primeiro pedaço para a mãe. O marido dá para a esposa. O namorado dá para a namorada. Não é assim que funciona? Agora pensa comigo, irmão. Marido, é o aniversário dele, ele corta o primeiro pedaço, e está ali a esposa do lado, irmão. A mulher que todo dia acorda de madrugada para fazer marmita para ele levar para o trabalho, que lava as roupas dele. Eu vou já falando assim, você já entendeu o que eu quero dizer, amém? Que tem que aguentar os 10 filhos que eles botaram no mundo, né? Apesar de tudo isso, quando ele chega do trabalho, ela ainda está bonita, cheirosa, perfumada para ele. Olha que mulher abençoada que ela é. Aí é aniversário dele. Ele pega o primeiro pedaço e ele fala: olha, obrigado para todo mundo que está aqui. Esse pedaço eu quero dar para uma pessoa especial. Eu quero dar para a esposa do vizinho, porque ela é uma pessoa bacana. Ah, irmão, a mulher vai ficar feliz, vai ou não vai? A esposa dele vai dar glória a Deus, aleluia, vai falar até em línguas, amém? Ela vai ficar chateada. Sou eu que te aguento, sou eu que te suporto, sou eu que lavo tua roupa, que faço tua comida, que aguento teus filhos, sou eu que suporto você, e você vai honrar. Não, mas não tem problema, depois eu te dou um pedaço maior do bolo. Não, mas não é questão de dar um pedaço maior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma questão de mostrar que você pensou em mim primeiro, que eu sou a pessoa mais importante da tua vida. Os irmãos estão entendendo? Quando Abel foi dar uma oferta para Deus, ele pensou nisso. Os primeiros que nasceram e os mais gordinhos, esses aqui eu separo para entregar para o meu Senhor, para o meu Deus. E ele oferta eles para Deus. Agora, qual foi o problema da oferta do Caim? O versículo de número 3 diz assim: e aconteceu ao cabo de dias. O que significa isso? Depois de alguns dias. Irmãos, o nosso amigo Caim, ele primeiro colheu, comeu, amém, irmão? Fez o que tinha que fazer, usou. Depois de alguns dias ele viu que sobrou. Ele falou: olha que beleza, sobrou tanto que eu vou até dar uma oferta. Alguém vai dizer: pastor, mas olha que bacana, ele deu umas melancia grande, ele ofertou. Não é questão, olha para mim, uma vez eu vi um pastor falar que Deus não aceitou a oferta de Caim porque ela vinha da terra e a terra é amaldiçoada. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Tanto é que depois, lá na lei de Moisés, tinha primícia das colheitas, então não tem nada a ver por ser fruto da terra. A questão é, Abel deu para Deus a primícia, Caim deu para Deus o resto. Pode ser um belo de um resto, mas Deus não quer o resto. Caim ofertou, mas não honrou. Vocês estão entendendo, irmão? Deus quer ser honrado. O primeiro ato de Salomão como rei é subir no monte e levar 1000 holocaustos para Deus. Primeiro ato de Salomão como rei, recém-casado, no trono: eu vou subir um monte e vou levar uma oferta para Deus. Ou seja, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Ele é a primeira pessoa que eu penso quando eu recebo o meu salário. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Irmão, oferta é coisa muito mais espiritual do que você possa pensar. Toda pessoa, irmão, que não gosta da oferta, que não gosta de ofertar, que não gosta nem de ouvir falar de oferta, você pode saber de uma coisa: ela não gosta da oferta, não gosta de ouvir falar da oferta, porque ela ainda não se entregou para Deus. Tem um texto que eu acho muito importante, está aqui no livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Aqui você verá comigo o apóstolo Paulo contando um testemunho. O pastor gosta de contar história, né, irmão? Contar testemunho. Eu estou aqui na igreja de Taubaté, mas eu fico contando para vocês testemunho de Jacareí, de São José, não é assim?
de Campos do Jordão, de Suzano, de Mauá, as igrejas onde eu passei e eu vi Deus abençoar o povo, eu conto para vocês o que Deus fez nelas. Assim como eu conto o que Deus está fazendo aqui também. Paulo aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai contar para os irmãos coríntios, porque a carta que você está abrindo é a carta de quem? Dos coríntios. Amém? Então, Paulo está escrevendo para os coríntios. O pessoal que morava na cidade de Corinto. Mas ele vai contar um testemunho de um outro povo. Olha o versículo 1. Ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então olha para mim. O nosso irmão Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto e dizendo: eu quero contar para vocês a graça, a bênção que os irmãos da Macedônia receberam. Olha o que ele fala, verso 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, vírgula, para aqui, olha para mim um pouquinho. Paulo diz assim, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. O povo da Macedônia, Paulo está dizendo, era um povo atribulado, era um povo sofredor, eles viviam numa prova de tribulação, mas aí Paulo diz, houve abundância do seu gozo. Gozo é alegria, é prazer. Aquele povo era um povo atribulado, mas de repente se tornou um povo alegre. Se tornou um povo abençoado. E olha o que ele continua falando, continua comigo, E como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas. Para um pouquinho, para aqui, não lê o final ainda não. Paulo está dizendo, eles eram atribulados, se tornaram felizes. Eles eram profundamente pobres, mas então eles superabundaram em riquezas. O povo era pobre, o povo ficou rico. Meu Deus, pastor, o povo era pobre e o povo enriqueceu? Sim. Como foi que esse povo ficou rico, pastor? Paulo termina dizendo, a palavra, o segredo está na última palavra. Superabundou em riquezas do quê? Da sua ou seja, o povo da Macedônia era um povo pobre e triste. Mas quando Paulo chegou na Macedônia e começou a pregar, ensinar aquele povo a respeito de Jesus, o povo foi um povo generoso. Os irmãos da igreja da Macedônia, que eram pobres, sendo pobres, eles foram generosos, ofertavam, ajudavam, abençoavam a obra de Deus, abençoavam os necessitados da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que aconteceu com esse povo, irmão? A Bíblia diz que eles superabundaram em riqueza. O povo pobre ficou rico, o povo triste ficou alegre. E como foi que isso aconteceu? Eles eram generosos e Deus recompensou. Olha o que ele continua falando. Continua, versículo de número 3. Porque, segundo o seu poder, aí entre parênteses Paulo fala, o que eu mesmo testifico, ou seja, eu vi. Aí ele fala, e ainda, acima do seu poder, deram voluntariamente. Eu acho isso muito forte. O nosso irmão Paulo está dizendo, eles ofertaram, segundo o seu poder, ou seja, eles fizeram o que podiam. Você traz uma oferta aqui na igreja e você fala, pastor, isso aqui é o que o meu poder me permitia fazer, estou fazendo o que eu podia. Então os irmãos da Macedônia, primeiro, Paulo diz, que eles deram segundo o seu poder. Só que daí ele fala assim, o que eu mesmo testifico, ou seja, eu vi, ninguém contou, eu estava lá, eu vi. Aí ele fala, e ainda acima do seu poder, ou seja, mais do que podiam. Fizeram o quê? Deram voluntariamente. Paulo está dizendo, eu vi aquele povo dar o que podia e o que não podia. Tinha dia que eu olhava para eles, e se eu olhasse o que eles podiam trazer, eu não falava, eu não deixava da oferta. Porque eu estava vendo que às vezes eles estavam voluntariamente, eu não obrigava, eles faziam. Mas eles davam mais do que podiam. Irmão, eu não estou fazendo isso aqui para cantar ninguém, para dar oferta, não, pelo amor de Deus. Mas eu vou falar para você, o mesmo testemunho que Paulo deu, eu posso dar.
Quantas vezes eu vi pessoas ofertarem na igreja o que podiam, mas muitas vezes eu vi pessoas fazerem até o que não podiam. Quantos testemunhos, irmão, eu poderia dar para você de pessoas que chegaram na igreja e falaram assim: pastor, o senhor deu um envelope para eu trazer uma oferta? Pastor, eu dei a oferta que eu não podia dar, eu peguei, eu não tinha condição. O senhor pediu R$100, o senhor pediu 10, eu não tinha 10, eu não tinha 100, mas eu peguei, na fé. Deus, eu amo o Senhor, eu vou fazer. Irmão, eu vi quantas pessoas contar testemunho de Deus abrir porta, de Deus abençoar. Amém, irmão? O nosso irmão Paulo está contando o mesmo testemunho. Ele está dizendo: aquele povo deu o que podia e deu até o que não podia. Agora, olha o que ele continua falando. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Ou seja, o povo pedia para poder ajudar. Às vezes Paulo falava: não precisa, não, mas eu quero fazer, eu quero participar, eu quero ajudar. Agora, tudo que eu falei para você aqui, o segredo está todo no versículo 5. Lê comigo o versículo 5, diz assim, ó: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos, se você pode ler em voz alta, se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo diz, olha só que coisa linda que ele fala: não somente fizeram como nós esperávamos, aí ele fala, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Ninguém vai conseguir ser ofertante, irmão, se primeiro a pessoa não tiver se entregado ao Senhor. Eu não sei você, irmão, no dia que eu dei minha vida para Jesus, e isso é muito forte no meu coração, até hoje, fazem 22 anos, mas eu vivo isso todo dia dentro de mim. Eu lembro de ter chegado na igreja, eu lembro do meu batismo. Irmão, quando eu dei minha vida para Jesus, eu tinha dentro de mim uma coisa muito forte. Eu não era mais meu, eu era de Jesus. Sempre falei para vocês aqui que no dia que eu me batizei, eu fui o primeiro homem da fila do batismo. O meu pastor, ele tinha um costume, ele falava assim: como os irmãos são cavalheiros, eles vão deixar as irmãs se batizarem primeiro. Meu pastor falava desse jeito, pessoal. Pessoa maravilhosa. Ele já era um senhor ele já tinha passado da meia-idade. E calvo, barrigudinho assim, bem saliente a barriguinha. E ele tinha o queixo assim meio para frente. E ele falava assim: então, irmãos, mas que pessoa maravilhosa. Ele já está com Jesus na glória. E no dia do batismo, eu lembro muito bem da cena. Ele assim: então, agora, os irmãos vão deixar as irmãs se batizar primeiro. E eu vi minha mãe ser batizada. Minha mãe foi batizada no mesmo dia que eu. Eu vi a hora que meu pastor colocou minha mãe na piscina e levantou ela. E a minha mãe toda molhada, mas ela não foi se enxugar. Ela ficou ali porque ela queria me ver. E como eu era o menorzinho, o mais novo, os irmãos me empurraram para eu ir na frente. Eu fui o primeiro homem da fila. Entrei na piscina, meu pastor olhou para mim e falou assim: irmão Alex, você tem certeza da decisão que você está tomando? Eu disse: sim, senhor, pastor. Ele falou assim: você sabe que é uma decisão eterna? Eu disse: sim, senhor. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele me colocou na água. Eu quase voltei, eu dei uma escorregada, Quase foi 2 vezes, que era para confirmar. A velha criatura era pesada, né? Mas de uma vez só deu certo. Eu saí da água, eu lembro de olhar, ver minha mãe chorando. E eu saí, irmão, e eu corri para o banheiro. O banheiro da igreja era como se fosse aqui desse lado aqui. Eu tinha 2, o das mulheres e dos homens era do outro lado. Eu dobrei o joelho dentro do banheiro. Dentro do banheiro eu falei para ele: Senhor, eu já te dei a minha vida, não tem mais nada, tudo é seu. O Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser. Eu trago essa lembrança linda no meu coração, irmão. Tudo que eu tenho é de Jesus. Tudo que eu tenho. A minha esposa, meus filhos. E, puxa, eu não tenho prata e não tenho ouro. Se eu tivesse, eu diria para você: minhas casas, minhas fazendas, né, pessoal? Mas o único bem que eu tenho é o Senhor mesmo. E a família que Ele me deu. Amém, pessoal? E Ele não tem me deixado faltar nada.
Mas eu não posso dizer para você que eu tenho uma casa em algum lugar, que eu tenho uma propriedade, porque eu não tenho. Amém, pessoal? O senhor tem um carro, pastor. Se vocês quiserem me ajudar a pagar o carnê, aceito. Mas voltando ao que eu estava falando para você. Olha para mim, irmãozinho, irmãzinha. Eu tenho isso no meu coração. Tudo que eu tenho é de Jesus. Quando você dá a sua vida para Jesus, tudo é dele. Você não tem mais esse pensamento de, eu vou perder isso se eu der, eu vou perder aquilo. Não vou perder nada, porque tudo não é nada meu, é tudo dele. Ele me deixa usar, então glória a Deus. Se uma hora ele falar, eu quero tudo, eu dou tudo. Pastor, mas aí eu vou ter falta. Irmão, quem é de Deus, quem é de Jesus, sabe que nunca vai ter falta de nada. Ele é o pastor, ele não vai deixar faltar. E o segredo está exatamente nisso. Que quando eu pego a minha oferta e eu entrego, ela é como uma semente. Eu vou plantar, vai ter um retorno, vai ter uma colheita. A alma generosa, a Bíblia diz que ela prosperará. Paulo está falando, os irmãos da Macedônia, coitado, era um povo triste, um povo profundamente pobre, mas se tornaram um povo alegre, um povo rico. Por quê? Porque eles foram generosos. Eles davam o que podiam e às vezes até o que não podiam eles davam. Mas eles só fizeram isso porque primeiro eles se deram a Deus. Não adianta eu falar de oferta para quem não deu a vida para Jesus, irmão. A pessoa nunca vai entender. Ela tem outro espírito. Não fica escandalizado, não, irmão. Ela tem o espírito do anticristo. Sabia que quando o anticristo aparecer, a primeira coisa que ele vai abolir são as ofertas? Pastor, isso está escrito na Bíblia? Daniel capítulo 12, verso 11. Daniel capítulo 12, verso 11. Olha que coisa forte que eu li aqui na Bíblia, irmão. Daniel 12, 11. Está escrito assim, Está escrito assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Amém. Os dias aqui, as semanas das quais Daniel fala, isso aqui gera muita polêmica e eu sinceramente não entendo. Então não vou entrar nesse assunto. Mas Daniel, ele fala sobre uma abominação desoladora. Essa abominação desoladora de quem ele está falando é um homem. Daniel chamava ele de o abominável da desolação. É o anticristo. Jesus fala dele também usando as palavras de Daniel, sabia? Deixa marcado aqui. Eu vou ler rapidinho para você. Mateus 24, versículo 6. Vou ler rapidinho para vocês. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, necessário, inevitável, que tudo isso aconteça, mas ainda não é. Então olha para mim, está tendo guerra agora, lá da Rússia com a Ucrânia. O ditador lá da Rússia, ele fala que vai soltar bomba atômica, e tem um monte de gente assim, ai meu Deus, é o fim. Não, não é o fim. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque isso vai acontecer, é inevitável, mas isso não é o fim, não é o fim. Amém? Pastor, como é que a gente sabe então que começou o fim? Porque Jesus disse que quando tiver terremoto, fome, peste, ele disse, isso não é o fim, isso é o princípio das dores. Nós não estamos no fim, nós estamos no princípio das dores. Como é que a gente sabe que o fim começou? Capítulo 24, versículo de número 14, Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Como é que o fim começa? Versículo 15, olha Jesus falando: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então, vai ser um Deus nos acuda. Corre, porque começou a grande tribulação. Amém? O fim, ele começa, o começo do fim é marcado pelo início da grande tribulação. E qual vai ser o início da grande tribulação? Quando Jesus fala, quando apareceu o abominável da desolação, quando apareceu o anticristo.
E Jesus, ele fala para nós que o anticristo ele vai aparecer no lugar santo. Olha o que está escrito, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, esse aqui é o anticristo, o abominável da desolação, é um homem abominável, desolador, um lixo, puxa, não tem nem palavras para descrever. Quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ou seja, o anticristo chegou lá em Israel, no templo de Deus, e ele entrou no lugar santo. Aí Jesus disse, aí começou o fim, aí fujam para os montes, se escondam, porque haverá um tempo de tribulação como nunca houve, amém? Então Jesus disse que o anticristo vai entrar no lugar santo. E o que ele vai fazer? Volta lá para o Daniel 12:11, que a gente leu. Daniel 12:11, lê comigo, ó. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, ou seja, quando o anticristo aparecer e ele tirar o sacrifício contínuo, no templo de Deus, o sacrifício, a oferta acontece todo santo dia. Todo dia que você entra aqui as pessoas ofertam. Você oferta quase todo dia quando você vem. A sua presença aqui é uma oferta, é um sacrifício para Deus. Mas você entrega ofertas aqui sempre que você pode. Mas no dia que você não pode, sempre tem outra pessoa ofertando. É verdade ou não é? Tem dia aqui na igreja, irmão, que não tem culto. Mas nunca tem um dia aqui na igreja que não tem oferta. Pergunta para os irmãos. Tem dia que não vem ninguém assistir culto. Nos dias que eu prego sempre tem, quarta, sexta, domingo, segunda-feira, os dias que eu faço, sempre tem culto. Mas às vezes terça-feira, quinta-feira não tem culto, tem atendimento. Tem gente que entra aqui para orar, para pedir aconselhamento, eu aconselho, os obreiros estão aqui. Mas sabe o que nunca deixa de acontecer? Nunca deixa de entrar uma oferta. Todo dia que essa igreja está aberta, entra alguém e fala, eu vim trazer um dízimo, eu vim trazer uma oferta. Sempre acontece, amém, irmão? Porque a casa de Deus é assim. Ela é um lugar de sacrifício contínuo. Mas quando o anticristo entrar no lugar santo, ele vai falar, chega de oferta, acabou. O diabo não gosta de oferta, irmão. Satanás não gosta. O anticristo vai aparecer, ele vai tirar o sacrifício. O problema é que ele já tirou o sacrifício do coração de muita gente. A pessoa está dentro da igreja, e o diabo, o anticristo, o espírito do anticristo, irmão, a Bíblia fala que ele já está agindo. Que a maldade dele já está operando no mundo. E você não percebe. Sabe aonde que o espírito do anticristo ele age? Nesses vídeos de internet aí, irmão, desses falsos profetas que ficam assim, você não tem que dar dízimo, dízimo é do Antigo Testamento, oferta é para encher bolso de pastor. Ninguém nunca falou para você, mas é o espírito do anticristo falando na boca deles. E aí você está dentro da igreja, às vezes, com o espírito do anticristo dentro do teu coração. O pastor fala, eu vou pedir uma oferta agora, você fecha a cara. Você não sabe que o espírito do anticristo já está dentro de você. Porque quando você ama a Deus, quando você se dá a Deus, lembra dos irmãos lá de Corinto, da Macedônia? Quem lembra? Eles já tinham se dado a Deus. Então para eles levar a oferta era um prazer, era uma alegria. Eles davam o que podiam e às vezes davam até acima do seu poder, até o que não podiam. Cuidado, irmão, para você não ter o espírito do Judas dentro de você. Pastor, misericórdia. Olha o que a Bíblia fala. João capítulo 12. João capítulo 12. Meu Deus do céu, gente. João capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dos mortos, e fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, essa Maria aqui era Maria, irmã de Marta e de Lázaro, tá? Tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso
não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Verso 7, disse, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aquela mulher, irmão, Maria, ela amava Jesus. Isso a Bíblia é muito clara em dizer que o prazer dela era ficar sentada nos pés de Jesus, ouvindo ele falar. Amém, irmão? E agora Lázaro tinha ressuscitado e todo mundo sabia que os dias de Jesus ser sacrificado por nós estava chegando. E Maria tinha guardado um presente para Jesus. Ela vai e pega aquele perfume de um preço muito grande. O ladrão lá, o traidor, o Judas, ele avaliou em 300 dinheiros. 300 dinheiros não são 300 reais. Se fosse, já seria um bom preço. Se você for numa dessas, como é que fala que vende perfume? É perfumaria que fala? Se não for, me perdoa quem está assistindo, se você entende aí, pastor falou besteira. Mas nessas que vende perfume. Se você comprar um perfume de 300 reais, eu acho que já é um perfume bom. É ou não é? Agora, 300 dinheiros é o salário de 300 dias de trabalho. Porque lá em Israel não era salário mínimo por mês, era salário de um dia. O trabalhador trabalha para receber um dinheiro. Então, o salário mínimo, um dinheiro. O Judas calculou que aquele perfume custava 300 dias, quase um ano, 10 meses. Pensa comigo, irmão. Uma pessoa aqui no Brasil que trabalha e que ganha salário mínimo, a gente acha que ela ganha pouco. Salário mínimo, vamos arredondar aqui, vamos colocar R$1.000. Pensa um perfume que custasse R$10.000. Eu sei que tem esses que o senhor compra aí, mais ou menos, né? uns 10 mil. Eles vêm lá de Paris, né? O senhor encomenda lá e vem, né? Então eu tenho que pegar gente rica, né, irmão? Perfume francês, Ferro de Gambá, né? Brincadeira. Eu estava com essa guardada há muito tempo. Mas olha para mim, irmão. Imagina um perfume que custasse R$10.000. Meu Deus do céu, irmão. A Maria pegou, irmão, e ela quebrou nos pés de Jesus e derramou nos pés dele. Isso aqui não é meu, isso é de Jesus. E ela deu com alegria. O ladrão ficou mordido de raiva. Ele falou: por que essa mulher não vendeu para dar para os pobres? Ele não estava nem aí para pobre, irmão. Ele queria pegar o dinheiro e botar no bolso, porque era o que ele fazia. É a mesma coisa que você escuta hoje: eu quero ajudar os pobres. Não é nada, quer botar dinheiro no bolso. Vocês sabem o que eu estou falando. Olha aqui para mim, irmão, irmã, olha aqui para o pastor. Quem ama a Deus, ele quer ver a oferta no altar. Ele sabe que é para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus olhou para o ladrão lá, para o traidor, para o Judas. Hoje eu estou bravo, né, irmão? Estou xingando o Judas, né? Meu Deus do céu. Jesus olhou para o traidor e Jesus disse: deixa ela, rapaz. Os pobres sempre vão estar por aí. Você dá um prato de comida hoje para o cidadão, amanhã ele está aqui com a barriga de novo. Agora põe uma oferta no altar, irmão. Ele vai ouvir o evangelho, ele vai ser salvo, ele nunca mais vai precisar pedir comida para você. A oferta tira o pobre da pobreza. Amém, irmão? O prato de comida, daqui a algumas horas ele vai fazer falta. A oferta tira uma pessoa do inferno e tira uma pessoa da miséria. Não esqueça isso que eu estou falando para você. Agora, é triste a pessoa que está dentro da igreja e tem o espírito do Judas, que tem o espírito do anticristo. O anticristo, ele vai subir ao trono e ele vai tirar o sacrifício contínuo. A partir de hoje não tem mais oferta. O Judas, ele viu a mulher dando uma oferta para Jesus. Que desperdício, por que não dá para os pobres? Quando a perseguição contra a igreja vier, vai ser assim, irmão. Esses pastores aí que ficam pegando dinheiro para a igreja, tem que fazer obra social, tem que construir. É o mesmo discurso do Judas. Cuidado para você não estar dentro da igreja, contaminado pelo pensamento do anticristo e pelo pensamento do Judas. Quando você se dá ao Senhor, você quer ofertar para a casa dele, porque você sabe que ele vem em primeiro lugar, que você quer honrá-lo. Amém, irmão? Mas lembra, quando você honra a Deus, você é honrado. A promessa é que vai ter um transbordar na sua vida. Amém, Jesus? Lê comigo de novo. Vamos terminar onde nós começamos. Provérbios, capítulo 3, verso 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda,
com a primícia da tua renda. Verso 10. Se encherão os teus celeiros abundantemente. Isso vai acontecer na vida de vocês aqui. Aleluia. E transbordarão de mosto os teus lagares. Igreja amada, fique de pé em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre o seu coração. Pai querido, nós tocamos hoje aqui num assunto que para muita gente é um assunto, meu Pai, espinhoso. Tem gente que não gosta de ouvir falar da oferta, não gosta de ouvir falar da doação. Mas na verdade, Pai, isso é porque a pessoa ainda não deu a vida para o Senhor. Mas eu creio que o Senhor me usou para falar agora. E, meu Deus, tem gente que entendeu. Talvez alguém foi profundamente tocado e disse: eu tenho o espírito do anticristo dentro de mim, porque eu não gosto do sacrifício na igreja, eu não gosto da oferta na igreja. Eu tenho o espírito do Judas, porque eu penso que a oferta é desperdício, e a oferta é a maior expressão de amor. A oferta sobe para Jesus como um cheiro agradável, como foi a oferta que Maria fez. Ah, meu Deus, não é apenas dar de qualquer jeito. O Judas, o Caim deu e o Senhor não aceitou. É fazer o que fez Abel, é fazer o que fez Salomão, é subir um monte e entregar, meu Deus, o melhor ao Senhor. Alabacito, não me canta, alabá. E eu quero me entregar a Ti. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Meu irmão, se você está aqui hoje, ou se você está recebendo esse culto em casa agora, e você ainda não deu a Jesus a tua vida, entrega para Ele agora. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a Ele o teu coração. Se você tem vivido no pecado, na desobediência, na rebeldia, peça misericórdia a Deus agora. Peça o perdão de Deus agora. Ele vai te perdoar. Aleluia. O sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. E já está te purificando agora. Em nome de Jesus, receba o perdão. Em nome de Jesus, seja lavado, purificado. Você que foi rebelde, desobediente, infiel, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. De todo pecado, de todo pecado. Confesse a Deus agora. Você que é crente há muitos anos, mas você estava vivendo como um desviado, longe de Deus, longe da presença de Deus. Agora o Senhor te limpa, o Senhor te purifica, o Senhor te lava e Ele te abençoa. Obrigado, Jesus. Levante a mão direita para o céu e diga assim: meu Deus. Fala assim: em nome de Jesus. Diga assim: hoje eu declaro que a minha vida, que o meu coração pertencem ao Senhor. Diga: aonde eu pequei, aonde eu caí, errei por pensamentos, palavras, atitudes. Diga tudo que eu fiz e não te agradou, em nome de Jesus. Diga: me perdoa, me limpa, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no coração agora. Receba o perdão de todo o pecado, desde o dia que você nasceu até hoje. Seja lavado, você é limpo, você é nova criatura. Você não deve mais nada. Seus pecados foram perdoados. Vai e não peques mais, em nome de Jesus. E como você é nova criatura, agora você pode receber a cura, meu irmão. Agora você pode receber um milagre no teu corpo, em nome de Jesus. A mão que você tinha levantado para Deus, coloca ela no alto da sua cabeça agora. Pai, eu quero que agora o poder do Senhor passe em cada pessoa que está aqui. Você que está assistindo o culto em casa, faz a mesma coisa. Põe a mão na sua cabeça agora
Em nome de Jesus, o poder de Deus, a unção de Deus desce sobre você. E todo espírito de enfermidade, de doença, ele sai do seu corpo agora. Sai em nome de Jesus. Agora, demônio, você que está dando vida a essa enfermidade, você que está dando vida a essa doença, que colocou uma infecção no corpo dessa pessoa, uma inflamação séria, que está fazendo a pessoa ficar limitada, debilitada. Essa minha irmã, que é uma serva de Deus, mas ela tem andado com dor, são dores fortes na coluna, são dores fortes nas pernas. Eu digo, sai essa dor maldita, eu repreendo esse mal agora, e eu digo, vai embora demônio, vai embora com a tua enfermidade, vai embora com o teu mal, pegue a tua dor e saia, pegue a tua dor e saia, saia, manda embora agora, tira a mão da cabeça e diga, sai dor da cólica no rim, sai agora o problema na vesícula, sai todo mal, do alto da cabeça, a planta dos pés, eu digo, vai embora, em nome de Jesus. Levante as duas mãos e agradeça a Deus, porque você está curado, irmão. Jesus Cristo te dá saúde agora. Oh, aleluia. Só quem crê na cura, diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. E amém. E graças a Deus. Oh, irmão, olha para mim. Jesus tocou em você.